Por que você não deveria escalar o seu negócio? Pois é, eu sei que esse é um tema que, se a gente pegar um contexto da rede social, é totalmente controverso, né? Porque a galera sempre fala que empreendedorismo, a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar em ser rico, em prosperar bastante, em criar grandes empresas, grandes impérios. Só que tem situações que não é para você naquele momento ali, e você precisa poder entender isso. Que às vezes você tem até um negócio estruturado. O problema é quando você confunde crescimento com expansão. Quer entender um pouco sobre isso? Acompanhe com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar a poder tomar esse mínimo de decisão aí para não te prejudicar. Antes de mais nada, né, aquela introdução nossa de cada dia. Para você que não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou contador, tenho uma empresa de contabilidade onde nosso foco é justamente micro e pequenos empreendedores. Inclusive a gente cria bastante conteúdo em rede social. Eu vou deixar na descrição aqui tanto o meu TikTok quanto o meu Instagram, se você quiser estar informado aí sobre as situações financeiras que acontecem, uma troca de ideia ali, segue a gente lá, que a galera gosta bastante do conteúdo que a gente posta diariamente. Quando eu falo sobre a questão que tem determinados negócios ali que não precisam ficar escalando muito para você poder entender que aquele negócio é próspero, é porque hoje na rede social a gente consegue acompanhar que quando as pessoas se tratam, né, de empresas e tudo, para a empresa ir para frente, tudo tem que ser escalado, tem que pensar grande, tem que pensar com mentalidade milionária, você tem que pensar em prosperar e tal, e aquela questão excessiva sobre faturamento ali, que inclusive eu já criei conteúdo aqui no canal sobre isso, entendeu? E eu venho na contramão disso porque eu acompanho diariamente clientes aqui no escritório, sabe, que a pessoa muitas vezes dá uma cabeçada, sabe, às vezes ela está num momento ali que a empresa dela está até estruturada, entendeu? A empresa dela está com caixa bacana ali, que consegue segurar 3, 4 meses ali. Eu estou falando na realidade, né, de micro e pequenos empreendedores. E essa realidade que eu presencio, né, tanto nas redes sociais quanto na prática ali com os clientes no dia a dia aqui no escritório, é que eu falo para você que tem determinados negócios que não precisam, sabe? Inclusive, eu acompanhei um negócio que estava com a gente aqui desde 2023, tá? E ele começou bacana, começou com um caixa bacana também, ele começou a entregar para determinado público, o próprio público começou a gostar do tipo de produto, e a gente sempre trocava uma ideia, sabe? Eu sempre gostava de poder entender sobre a empresa dele, para onde ele queria chegar. Eu gosto muito, para vocês que já me seguem aqui, percebem um pouco, que eu gosto muito da questão do comportamento, a gente poder entender o comportamento da pessoa ali que está gerindo a empresa, sabe? Porque muitas vezes a pessoa tem ideias bacanas, só que o comportamento dela acaba destoando daquele caminho que ela quer seguir. Quando nós pegamos algumas estatísticas, né, principalmente o Sebrae, eu vou ver se eu acho aqui e coloco na tela para vocês, tá? Onde as empresas ali, elas não duram nem sequer 5 anos, entendeu? Então onde eu quero falar com isso, onde eu quero chegar com isso na realidade, é que a gente precisa poder entender que naqueles 5 anos ali, para a maior parte das pessoas que desejam abrir empresa, é o crucial, sabe? E você que tem um caixa, que tem uma empresa estruturada, que já sabe, né, os fornecedores que você tem ali, o valor que você gasta, relacionado a custo fixo principalmente, entendeu? Porque ele vai envolver a recorrência ali de recebimento da empresa, entendeu? Então você tem que bater relacionado à data, o fluxo de caixa bacana e tal. E se a pessoa, dentro desses 5 anos aí, ela acaba escalando no momento desnecessário, ela acaba tirando a empresa de uma saúde financeira, entendeu? Onde ela tinha uma certa previsibilidade para ela poder aumentar o custo fixo dela, entendeu? E ela poder ter, como é que fala? Ter uma obrigação de ter que honrar com aquele custo fixo ali, que ela predeterminou na expansão dela, durante esse período, que ela também não tem certeza, sabe? O período de 5 anos, galera, de se tratando de empresas, né? É um período muito importante, principalmente se você quer levar adiante aquela ideia ali. Então a gente precisa entender que pelo menos durante esses 5 anos a gente precisa botar o pé no chão, entendeu? E saber relacionado ao capital que você tem e a expectativa com a empresa, entendeu? Porque não dá, muitas, que nem esse cliente que eu estava falando aqui, eu não vou citar o nome dele, mas a gente já trocou ideia sobre isso, eu falei que eu ia fazer o vídeo aqui. Ele estava numa situação onde ele já tinha uma previsibilidade no caixa da empresa, né, de 6 meses ali, ou seja, dentro do caixa tinha 6 meses de previsibilidade, entendeu? E isso, tratando de micro e pequenas empresas, é raro, entendeu? É raro. Mas ele estava consumindo muito conteúdo de rede social e ele nem dormia mais, se tratando da questão da expansão.
E eu falava com ele, cara, você tem apenas 2 anos, 3 anos de empresa, não tem a necessidade de agora você querer fazer um investimento maior do que o seu caixa aguenta para você tentar alcançar um faturamento que você nem sabe se você vai conseguir, entendeu? E além disso, se você tentar alcançar aquele determinado faturamento ali e não conseguir, entendeu? Você acaba tendo que prejudicar também os clientes que já estão na base. Os clientes já gostam da sua prestação de serviço ou do produto que você oferece, entendeu? Então a gente precisa entender o risco como um todo e saber que decisões ali, quando você investe muito ou que você tira muito dinheiro da empresa também, ele acaba impactando a empresa no curto, no médio e também no longo prazo. E a gente está falando do cenário, de novo, de micro e pequenas empresas. Por isso que o meu recado vai justamente para você que está nessa situação. Sabe, às vezes você já tem um caixa estruturado, 5, 6 meses ali de custo fixo dentro do caixa, tranquilinho lá, entendeu? Nessa fase, é a fase, se você tiver dentro daqueles 5 anos, tá? Eu tô pegando uma parte aqui, um recorte dos empreendedores aqui, justamente porque a gente sabe que esses 5 anos é o que mais dói, assim, quem deseja empreender, sabe? Que ele pode ser muito bom no início, entendeu? De você não ter uma ascensão que você não estava esperando e você não conseguir segurar a onda, querer crescer cada vez mais e o tombo ser maior, entendeu? Até porque você vai aumentar seu custo fixo. Então, voltando aqui, o que eu quero é que você entenda que dá para melhorar determinadas situações, sempre dá, sempre tem alguma coisa que você pode melhorar ali na sua prestação de serviço ou na venda do seu produto, entendeu? Coisas como a melhora de entrega, a melhora no atendimento, entendeu? Uma questão, poder entender, fazer uma mínima, não falar para você ter um setor de pós-venda, não, que a gente sabe que micro e pequenas empresas não tem essa condição de ter um setor de pós-venda, mas eu falo de entrar em contato com o cliente, criar relacionamentos, entendeu? Falar sobre o seu produto, entender mais. E, gente, empresa forte não é uma empresa totalmente escalada, não, tá? Tenta entender, tipo uma corda assim, ó, sabe? Eu gosto de fazer essa analogia. Se a corda ela tá de boa, beleza, você começa a esticar ela demais, ela começa a ficar mais tensa de você poder sustentar, entendeu? Você começa a esticar ela, fica mais difícil. Então tenta manter ali, sabe, uma situação onde você consegue controlar e fortifica cada vez mais seu caixa, entendeu? Que se você tiver um caixa forte, você tem um poder do não, galera, entendeu? Esse poder do não, ele é crucial. Ou seja, você não precisa aceitar qualquer contrato que uma pessoa oferece para você, entendeu? Naquele desespero ali de ter que aceitar, de ter que fazer, entendeu? Um determinado fornecedor, você vai ter mais tranquilidade para poder analisar, sabe? Um sistema que você deseja adquirir aí para o seu negócio. Tudo você vai fazer com que a sua cabeça funcione melhor. Porque por mais que existem dívidas que possam te alavancar, quando você está com saúde financeira na sua empresa ali, uma vontade de melhorar de todas as formas, né? Você acaba pensando com mais tranquilidade. E essa tranquilidade que você precisa ter, até para você não se arrepender. E eu sei que muitas pessoas que estão nessa situação vão olhar e falar, poxa, Eduardo, mas um concorrente meu ali tá melhorando, o cara tá contratando mais pessoas e tal. Cara, precisa entender que dentro da sua empresa tem uma realidade ali, entendeu? Tem uma realidade ali. A gente precisa entender a realidade da sua empresa, entendeu? O que eu tô falando que sempre dá para melhorar, porque sempre dá para melhorar mesmo. Sabe? Sempre dá para melhorar mesmo. Ou melhorar no sistema, ou no atendimento, qualquer outra coisa. Não é que você está impedido de contratar uma pessoa, não. Entendeu? Eu estou falando de ficar escalando demais. Entendeu? Esse exemplo que eu dei aqui do cliente no escritório, né? Eu falei com ele em vários momentos. Falei, cara, tem como você fortificar melhor seu caixa. Sabe? Criar uma previsibilidade ali. Poder investir com mais tranquilidade. Negociar. Sabe? Se você está com um caixa bom, você consegue negociar. Entendeu? A partir do momento que você alavanca, somente contando com os últimos 3 meses ali, 6 meses de faturamento, você está esquecendo que empreendedorismo nem sempre é sobre uma ascensão, entendeu? Nem sempre é sobre uma ascensão, a realidade é outra, sabe? Vai ter momentos que você vai precisar segurar o caixa, entendeu? Então eu estou falando aqui da gente ter mais cuidado para poder alavancar, cuidado. Sabe? Cuidado com as coisas que você vê na rede social, falando aí que você tem que alavancar, que você tem que pensar grande, entendeu? Às vezes aquela situação ali não serve para você no momento. Ela pode servir para você depois, entendeu? Mas tem que ter muita análise ali. Tem que ter muita análise mesmo. Porque fazer no escuro, contando só com os últimos faturamentos que você teve, eu acho uma
displicência e acaba se tornando uma infantilidade também, porque você acaba persistindo naquilo ali, entendeu? E vira um erro que muitas vezes pode te desanimar. Se você tiver com bastante dúvida relacionado a isso, qual a posição da sua empresa no mercado atualmente, né, qual a sua expectativa relacionada àquilo, se uma ideia que você tem pode ser concretizada ali na empresa, tanto no curto, no médio e no longo prazo. Tá? Se você tiver dúvida relacionada a isso, pode entrar em contato com a gente, tá? Que é sempre um prazer poder atender todos vocês. A gente gosta muito de bater na realidade da empresa, sabe? Eu acho que a galera tem uma certa dificuldade de poder entender qual que é a sua realidade. Porque a partir do momento que você pega uma realidade de outra empresa, que a pessoa está falando ali, você acaba assumindo um risco muito grande. Porque você pode estar querendo viver a vida dele, sendo que você tem uma realidade totalmente diferente, entendeu? E você também começa a entrar naquela neura ali de achar que as coisas não estão funcionando para você, entendeu? Então é esse ponto que a gente precisa entender, sabe? E o principal, gente, dentro desse período de 5 anos, a gente precisa fazer várias análises e vários testes, tá? E nesse período, quando você já tem um público e você já tem um caixa, é um período raro, que nem eu falei no vídeo. E nesse período você precisa poder entender que a tranquilidade também faça com que você decida melhor. É esse o ponto que eu quero bater aqui, tá? E para você que chegou até o final do vídeo, eu te agradeço bastante, tá? Não esquece de deixar seu like aqui, compartilhar, se inscrever no canal também. Eu tô sempre buscando trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês, que agreguem de fato tanto a vida de vocês relacionada a conhecimento ali, quanto o negócio de vocês, beleza? Até a próxima.